damos início nesta aula técnica de número 74 aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Vamos lá, o tema da aula hoje, né, ECU, o nosso segundo encontro, né, da Tucson, né? Então, Hyundai Tucson, aula número 02, vamos falar sobre a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico, o cérebro do sistema, né? A famosa centralina ou computador. Bom, traduzindo isso em miúdos, é o processador do sistema. Quando se fala, pessoal, em processador, estou falando em quê? Um componente que vai receber sinais elétricos, vai processar. Esses sinais elétricos são informações das condições do motor e do veículo. Após ter processado esses sinais, nós teremos o comando ou os comandos dos atuadores do veículo. Então, este ECU, essa unidade, esse processador, fica exatamente entre os sinais de entrada e os comandados, entre os sensores e os atuadores, né? Entre as informações e as ordens. É isto. Então, a ECU, a unidade de controle eletrônico, fica entre essas duas grandes, né, uniões de componentes. Temos os sinais de entrada, os sensores, as informações, temos os comandados, os atuadores, os sinais de saída. Necessariamente, um sinal que entra, necessariamente ele não vai interferir um comandado, o sinal que sai. Mas a somatória das informações de entrada, depois de processadas, irão alterar o comando da saída. Mas assim, não é um repeteco de sinal do tipo entra e sai o sinal. Não, o sinal ele é processado. Mesmo porque a ECU ela possui a sua memória de falhas, memória de trabalho, memória de adequações. Ou seja, ela tem mapas internos a serem seguidos, mapas de funcionamento, mapas de emergência. Então nós temos o quê? Uma série de partes dentro da ECU que são funcionais para receber os sinais de entrada, funcionais para registrar códigos de falhas, funcionais para processar as informações e funcionais para comandar os atuadores. Tá? Então é algo bem complexo, mas que hoje é muito simplificado, né? É muito próximo o funcionamento entre os módulos hoje, né? Eles são diferentes, é claro, mas o funcionamento realmente segue um nível muito parecido, tá ok? Bom, aula passada, o tema foi a introdução, né? A aulinha sobre introdução aqui da Tucson. E na aula de hoje veremos ela, a ECU do sistema VDO SIMK 43, né? VDO SIMK 43 é o código que está no módulo, é assim que é chamado, né? O próprio sistema de injeção eletrônica aplicado na Tucson. Sempre lembrando que o foco da nossa aula, o foco principal, é a Tucson 2.0. Mas terão aí momentos que poderei mostrar para vocês alguns detalhes sobre a Tucson V6, a Tucson 2.7 a 6 cilindros, tá? Mas numa normalidade de sinais, pinos, unidade de comando, sempre estaremos abordando o tema principal, que é a 2.0 de 16 válvulas. Belezinha? Bom, em nossa diagramação inicial, que nos acompanha aí, né, em todas as aulas da Tucson, veremos os sinais de entrada. Vamos ver um por um, né? Claro, depois no decorrer do treinamento, né, nas próximas aulas veremos sinais de entrada, sinais de saída e por aí vai. Hoje vamos falar da ECU,
Então, bem aí no centro, temos a ECU da Tucson 2.0, sistema VDO SIMK 43. Então, bem no centro dessa diagramação, entre os sinais de entrada e os comandos de saída, temos ela, a unidade de controle eletrônico. Recebendo quais sinais como informação? Porque não é só sensores, né? Também tem alimentação elétrica, né? Linha 30, que é direto da bateria. Linha 15, que é poste-chave. Aterramento, que é a linha 31. Né? Comunicação com lâmpada de diagnose. Comunicação com mais alguns componentes que se há necessidade, né, para o funcionamento do veículo. Mas, uma diagramação mais básica, esses são os sinais de entrada. Posição de borboleta, sensor de rotação e PMS, o ponto morto superior, temperatura do arrefecimento, sensor lambda, são dois, né, são duas lambdas, sensor de fase, sensor de detonação, sensor de velocidade, sensor de temperatura do ar admitido. Então, esses são os sinais de entrada. Lógico, se referindo com a injeção eletrônica, né? Os sinais que mandam as informações das reais condições do motor ou do que está ao redor dele. Bom, a ECU vai processar essas informações, ou seja, vai pegar as informações e seguir os seus mapas internos. Cada sinal, pessoal, é como se fosse, né, uma relação num gráfico. Você tem a linha vertical, a linha horizontal. Se usa como base o sinal de rotação. Porque vocês concordam que o sinal de rotação do motor influencia todos os demais? Com certeza, né? Se o motor está em marcha lenta, é uma rotação. Se ele está em freio motor, está em rotação, mas com a borboleta fechada, né? Então, o sensor de rotação ele é um sinal básico, ou também chamado de sinal base, ou seja, ele está na base da pirâmide. Para os outros funcionarem, temos que ter o quê? Temos que ter a base. Então, o sinal de rotação é a base da pirâmide, tá? Então, nesses gráficos, né, nesses mapas que o módulo tem internamente, sempre vai ter isso. Uma informação na horizontal, outra informação na vertical. Geralmente usa como base o sinal de rotação do motor. E o módulo vai seguindo seus mapas. Para comandar quem? Para comandar eles aqui, ó, na cor cinza aí à direita, né? Com a setinha saindo da ECU. Os comandados, os sinais de saída da ECU. Vamos lá aos principais comandados pelo módulo. Ar-condicionado, eletroinjetores, bobina, né, a ignição, canister, corretor de marcha lenta, bomba elétrica de combustível. E uma curiosidade, né? Nem todos os comandados, né, os sinais de saída, são comandados diretamente. Como assim? A ECU comanda diretamente os injetores. Sim. Comanda diretamente a ignição, canister, atuador de marcha lenta, positivo. Agora, ar-condicionado e bomba elétrica, ela comanda de forma indireta. Primeiro ela vai comandar o relé, aí sim, o relé que vai comandar a embreagem do compressor do ar-condicionado. Primeiro ela vai comandar o relé auxiliar que vai mandar tensão da bateria para a bomba elétrica. Então, desses atuadores, tanto o ar-condicionado quanto bomba elétrica são atuadores comandados indiretamente, ou seja, via relé, tá? Temos ainda imobilizador, que vou falar na aula de hoje, tá? Conector de diagnose também na aula de hoje, e um detalhezinho aí em vermelho, que eu depois destaque, né, ó? Sem rede. Já vou abordar esse assunto com vocês, tá? Ou seja, essa Tucson não tem a rede de comunicação com outros módulos,
ok? Pois eu exploro esse assunto com vocês com toda certeza. Então vamos lá. Telinha de introdução. Nesse encontro veremos os detalhes dos pinos, alimentações e interpretações da ECU para gerenciar o funcionamento do motor. Então vamos a Tucson, né? Falar então sobre a ECU deste carro aí, ó, né? Hyundai Tucson, né? Essa SUV que tem dois motores, né? 2.0 DOHC, duplo comando de válvulas, 16 válvulas, tá? Que é o mais comum, né? É o mais comum de estar aí na aplicação do dia a dia. E temos as V6, né? As 2.7 com motor 6 cilindros, né? Em V. Também motor muito forte. Também montado de forma transversal no carro, né? É difícil isso, né? Você tem um motor 6 cilindros montado, atravessado, né? Montado de forma transversal. Ok? Bom, descrições. A ECU, a unidade de controle do motor desse modelo, está posicionada dentro do veículo abaixo à esquerda do volante de direção, com acesso por baixo do painel de instrumentos. Bem diferente do i30, né? O motor é bem parecido, né? O i30 com a Hyundai Tucson, né? Ambos 2.0, 16 válvulas, aliás, né? A base do motor é a mesma, né? Toda a parte básica é a mesma. Vemos que a injeção tem um pouco de diferença, alguns componentes são diferentes, mas no geral é muito parecido. Começa pelo módulo, né? O local do módulo da injeção, que no i30 está lá no compartimento do motor, do lado da bateria. Na Tucson, não. Está dentro do carro, né? Se está assim, ó, vamos colocar um pouco acima do pedal da embreagem, tá? Então, no painel à esquerda, né? Nós temos o módulo, a unidade de comando, tá? Algo que gerou bastante curiosidade, né? Na aula de introdução da semana passada, foi lá o símbolo da Tucson BR. Comentei com vocês, né? A Tucson importada não vem nenhum símbolo, só escrito Tucson. A Tucson fabricada aqui no Brasil, né? Ela tem ali o verde e o amarelo, né? Num adesivo, né? Junto à palavra Tucson. Exatamente como vocês estão vendo aí na telinha, tá? Uma outra curiosidade, quando a Tucson é a 2.7, a 6 cilindros, tem embaixo do Tucson um símbolo pequeno, V6. Então você já sabe que está marcado ali V6, é porque é uma Tucson 2.7, 6 cilindros, tá? Vamos lá. BR. Esse é o simples detalhe da Tucson BR, fabricada em solo brasileiro, apesar de ter muitos itens importados. Ela é montada em Goiás. Observem que não há descrição de modelo, né? Realmente, você vê só escrito Tucson no carro, tá? Não está marcado que é 2.0, não. Mas é 2.0, né? A 2.7 está marcado o V6 lá atrás. E como já falei na aula passada, né? O escapamento é fácil de identificar. Quando ela é V6, temos uma dupla saída de escapamento, duas ponteiras. Quando ela é 2.0, 4 cilindros, tem apenas uma ponteira no escapamento, tá? Então assim também fica fácil de visualmente identificar, mesmo porque, né, muitos donos de carros tiram os adesivos originais, né? É muito comum, né, o pessoal tirar, adesivar, já viu, né? É bem comum acontecer, né, esse tipo de procedimento. O carro bate a traseira, aí tira os adesivos, pinta a tampa, aí não põe adesivo. É muito comum, tá? Bom, a ECU, tá? A ECU, então a Electronic Control Unit. Estão vendo aí o módulo do sistema de injeção eletrônica desse carro? Tá? É exclusivo da Hyundai, né, para esse carro. Observem que não tem o símbolo da Kia. Alguns módulos, né, de carros da Hyundai têm o símbolo da Kia, porque compartilham até isso, tá? Esse não, né? Esse só tem o símbolo Hyundai, né? Ou seja, já é exclusivo para este modelo. Bom, a ECU é o processador do sistema de controle eletrônico do motor, recebendo
várias informações simultâneas, processando essas informações, seguindo seus mapas internos e comandando os atuadores. Simples e direto. Pessoal, a ECU é um processador. Tá? É um processador. Precisa receber informação para poder atuar. Tanto é que sem o sinal do sensor de rotação, o motor não funciona. Por quê? Ela precisa desse sinal base da pirâmide. Precisa de um sinal. Se ela fosse um computador, não precisa de nenhuma informação. Sem nenhuma informação, o motor já estaria funcionando. Não dá. Precisa de alguma informação vital para poder dar andamento nas coisas. Nesse caso, é o sinal de rotação do motor. Tá? Então, este é o processador do sistema, né? A unidade de comando ou de controle eletrônico. Tá? Bom, aula passada eu já comentei sobre essa foto, agora vamos falar um pouquinho mais em detalhes, né? Temos aí os manuais, né? Manual de garantia, manual do condutor, né? O manual do proprietário, né? E aí as duas chaves do carro, 2 alarmes, né? Mas agora eu vou falar sobre isso aqui, ó. Sem ligações em rede. Pessoal, sério. Ou seja, o que é esse sério que eu quis dizer para vocês? Esse sistema da Tucson, apenas a gasolina, com motor 2.0, 16 válvulas, não tem a ligação em rede CAN. Ou seja, não temos uma ligação de injeção, né, do módulo da injeção, com outros módulos do carro, nem mesmo com o painel de instrumentos. Ou seja, o painel de instrumentos da Tucson é tão somente um painel. Não é uma PCM, não é um módulo, nada disso. Ele é tão somente um painel de instrumentos. Ou seja, o módulo comanda todas as lâmpadas referentes à injeção no painel. Todas as lâmpadas, né, têm um fio ligado a ela. Ou seja, comando individual. Cada lâmpada do painel tem o seu comando individual, assim como os respectivos ponteiros. Tanto é que até o sensor de temperatura da água do painel, ele é separado do sensor de temperatura da injeção eletrônica. Entenderam isso? São 2 sensores, né? Um sensor duplo. Uma parte é para o painel, outra parte para a injeção. Ou seja, não tem a comunicação entre o módulo do painel, né, e o módulo da injeção. Bom, se o módulo do painel não é um computador, então esquece, não tem módulo do painel. Não existe o módulo do painel. O painel não é um módulo nesse caso. Ele é um simples e tão somente painel de instrumentos. Só isso. Não tem processamento, não tem memória, não tem nada. Não tem a rede neste modelo. Então o painel é só o painel e a ECU é que é um computador, um processador que vai comandar as lâmpadas ou ponteiros do painel de acordo com o que o fabricante projetou, tá? Então entendo bem isso, hein? Não tem ligação em rede. Não tem rede CAN neste carro. É simplesmente painel de instrumentos, simplesmente módulo da injeção eletrônica, simplesmente caixa de fusíveis. Não tem o body computer, né, o computador de bordo. Negativo, tá? A chave aí aberta para falar para vocês do imobilizador, né? Faz parte também desses comentários falar sobre o imobilizador, mesmo porque o imobilizador está presente nos carros. Ele é de série, não é um opcional. Ele já vem junto, né, com o próprio carro. Não dá para escolher, né? Ele já vem e ponto final. Bom, o código do transponder, o código ali que fica no transponder, no chipzinho dentro da chave, vai ser lido e reconhecido, ou lido e não reconhecido pelo módulo do imobilizador. Temos ali junto da bobina antena, ao redor do comutador de ignição, um pequeno módulo do imobilizador. Reconheceu o transponder,
mando um sinal verde para o módulo da injeção. Pode funcionar, que eu conheço esse cara aí. Não reconheceu, não funciona, porque eu não conheço essa chave que está aí. Simples e direto. Então a comunicação entre imobilizador e módulo da injeção é por fio, é direto. Então nós temos a chave, a bobina antena ao redor do miolo e temos o módulo do sistema do imobilizador. Então vamos lá. Teoria para vocês. Imobilizador é de série em todos os modelos de Tucson. A ligação desse sistema se baseia na bobina antena, onde temos os pinos K47 e K71 da ECU ligados aos pinos 3 e 4 do módulo do imobilizador para a liberação do funcionamento. Então é assim, o módulo do imobilizador ele fica energizado. Ao ligar a ignição, ele energiza o transponder, o chip, e capta de volta essa onda com o sinal do chip. É a bobina antena com o módulo incorporado que reconhece. Reconheceu o chip, manda o sinal elétrico pelo 47 e 71 dando positivo. Ou seja, esse é o cara. Se não reconheceu, manda o sinal elétrico pelo K47 ou 71 e informa: não reconhecido. Esse não é o cara. Mais ou menos isso, né? Ou seja, só dessa forma que o módulo vai permitir ou não o funcionamento do motor. Ou seja, existe um fechamento dos sinais, dos comandos, da informação para permitir ou não a partida de funcionamento do motor. Ok? Por falar em painel, em lâmpadas, né? Vejam aí, ó, o painel de instrumentos da Tucson 2.0. Lâmpada de pressão de óleo, luz de freio, bateria, cheque da injeção, né? E no meio do centro, o próprio painel com o odômetro no centro, tá? Bom, temos a comunicação, portanto, no módulo da injeção com o painel de instrumentos automaticamente por fio. Não é rede, é exclusivo, pessoal, pino por pino. Entendam bem isso para ficar bem caracterizado, né, em relação ao tipo de funcionamento desse sistema. Não é algo em rede, que pouparia chicote, pouparia fio, conectores, deixaria o carro mais leve e mais barato. Não é nada disso. Aqui é tradicional, aqui é fio por fio ainda. Tá? Então tem que estar bem atento a esse tipo de detalhe para justamente entender melhor como que funciona. Bom, temos lá no capô do veículo, parte do motor, né? Uma etiqueta com as descrições do carro. Então está lá, ó, Tucson 2.0 ou 2.7. Lembrando que a 2.7 é a V6. E ali os ajustes de fábrica. Primeira fileira para Tucson 2.0, segundo para Tucson 2.7. E lá vai aparecer o índice de CO, ponto de ignição, entre outros dados básicos necessários. Tá? Claro, o ponto de ignição está ali marcando, né? Quanto que o módulo mapeia. Mas não dá para regular. O módulo mapeia isso automaticamente. A rotação do motor. Como que regula a rotação do motor? Não regula, é automático. Está ali só para identificar a rotação do motor. E o ponto de ignição? Como que regula? Ajusta o ponto? Também não ajusta, né? O ponto também ele é eletrônico. Também ele é automático, o ponto de ignição. Então essa etiqueta é muito mais para comprovação de valores e a norma, a lei que o carro atende. Pessoal, é graças a esse tipo de padronização que estamos conseguindo ter aí, com o passar do tempo, veículos mais seguros, mais eficientes, né? E até mesmo mais funcionais. Tá? A partir do momento que você começa a ter uma padronização, até com etiqueta, fica melhor para poder se trabalhar. Ok? Vamos a mais uma dica desta nossa aula. Sempre que formos testar
uma unidade de comando, sempre devemos nos atentar para a alimentação positiva e negativa da mesma. E, se possível, fazer esses testes com ponta de prova. Ou seja, desconfiou que é um módulo da injeção? Confere, reconfere todos os pontos positivos e de aterramento. Mesmo que seja aí, com uma ponta de prova. É uma ponta de prova mais simples, com uma lampadinha, né? Para ver se está tendo positivo ou negativo forte lá. Porque muitas vezes chega um positivo meio fraco, um negativo meio fraco, e aí não funciona. Poxa, aí você vai testar, chega positivo, mas está fraco. Por isso que é interessante a ponta de prova nesses casos. Ok?